A racionalidade nos ajuda, a emoção nos ajuda, e esse equilíbrio entre ser racional, emocional demais, está sempre ali uma disputa interna, né, para que possamos equilibrar e saber lidar melhor com os pontos, usando a racionalidade no lugar certo, mas a emoção onde pede uma vida mais sensível, um olhar mais emocional. Bom, isso a gente sabe, a gente vive empiricamente, está no nosso dia a dia. A questão é que isso não é muitas vezes uma questão de escolha. Nós tendemos mesmo, por ter personalidade, temperamento, ir mais para alguns lugares do que a outros. Mas e quando elaboramos uma racionalidade muito defensiva? Tudo é extremamente pensado em seus encaixes, em seus cálculos, racionalmente, porque assim me tira a densidade das emoções, me deixa um pouco mais distante das vulnerabilidades dos afetos. E assim, me sinto mais protegido. Eu escolho ser assim? Não, talvez tenha sido a forma que eu entendi que eu precisava enfrentar o mundo. O mundo a qual eu tinha era enfrentado a partir das minhas armas racionais. Por isso, hoje eu trouxe esse tema tão importante, que quando eu vou trabalhar com algum paciente é algo que sempre entra, não importa que história seja, que é os traumas na infância que te deixaram racional demais. Para nós pensarmos então do que você se defendeu, como se defendeu e por que essa racionalidade habita tanto a sua vida. Para isso nós vamos mergulhar nesses tópicos aqui. Primeiro, a atmosfera do sofrimento emocional. Depois, a adequação como resposta ao meio. E por último, a invisibilidade afetiva. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E muito rapidinho, só quero te convidar para se inscrever no canal caso não seja inscrito, mas para todos vocês que possam curtir o vídeo, que é a forma que você melhor nos apoia. No final vou pedir seus comentários para contar o que você achou e como você constrói ainda mais a nossa reflexão. Mas ainda falo que aqui na minha descrição tem os links onde você encontra as minhas redes sociais e os meus livros. Muito bem, olha aqui esse tópico primeiro, para a gente entender onde estamos pisando, né? A atmosfera do sofrimento emocional. E por que eu coloquei esse termo atmosfera? Porque eu quero que você perceba que quando estamos falando sobre o lugar criança, ser criança, muito das captações que vamos recebendo é um lugar mais, é uma coisa ambiental, é uma coisa que está ali no ar, sabe assim, uma coisa atmosférica. Então, atmosfera do sofrimento emocional. Então, veja, se uma criança, né, em seu desenvolvimento, um jovem, vive uma atmosfera que comunica sofrimento emocional, ele está então imediatamente cercado de algo que está o tempo todo espetando ele. Sofrimento emocional. O sofrimento emocional compõe o ambiente daquela criança. Então a mãe tem sofrimento, o pai tem sofrimento, claro que pode ter alguns bons momentos, mas sabe quando o clima é denso, ninguém está feliz, ou tem dificuldades? E claro, estamos falando às vezes de uma vida muito difícil, estamos falando de dificuldades da vida real, estamos falando realmente de questões emocionais graves, porque estes pais, esses familiares trazem as suas histórias, suas bagagens, os seus próprios traumas. E aí esse lugar onde no final das contas essa criança está depositada em um quarto, digamos assim, cheio de ácaros, né, cheio de fungos, né, assim, com muitas infiltrações. E esses outros também estão ali, né, sobre esses efeitos, né. Veja, os ácaros aqui, fungos não são os familiares, mas são as toxicidades que habitam o ambiente e atingem esta criança e seus familiares, criando então esse ambiente atmosférico de aqui sentir é difícil, aqui sentir não é prazeroso, aqui ter acesso às suas próprias emoções é encontrar dor, não felicidade. Porque imagina o contrário, uma criança que, é claro que o sofrimento faz parte de todas as vidas, mas que ao se permitir sentir, sentiu amor, sentiu afeto, sentiu felicidade, mais do que tristeza, ou se sentiu protegido, se sentiu em segurança, né, olhou para os seus pais, olhou para sua família e falou: "Eu estou seguro aqui". E veja que muitas vezes não é uma questão da escolha, que esses pais foram bons ou ruins, tá todo mundo ferido, sabe assim, tá todo mundo machucado, ou a vida está difícil naquela condição. Mas fato é, se eu cresci tendo o sentir como algo que me espeta e não que me acarinha, obviamente, eu estou propenso a colocar a minha organização interna e externa sempre através de um olhar aonde eu excluo
o máximo possível, peneiro, filtro o máximo possível os efeitos emocionais de tudo. Então, eu encontrei o caminho lógico, racional, duro, frio, didático para as coisas acontecerem intuitivamente. Essa criança precisava dar conta da vida e esse foi o recurso que ela encontrou. Vamos um pouquinho mais em frente. A adequação como resposta ao meio. Tá aqui um outro complemento a essa racionalidade. Então vamos lá. O que que é o meio, né? Tô falando do meio ambiente ao qual essa pessoa está, o meio a qual ela vive. E como resposta, porque é o que eu estava falando antes, se o ambiente me propõe estas angústias, se o ambiente que eu estou é um ambiente que me propõe esse desconforto, essas desorganizações, eu preciso dar alguma resposta a isso, que na verdade é uma resposta a mim mesmo, né? Para dizer assim, para sobreviver, como eu finalizei o tópico anterior, para eu dar conta das coisas, eu preciso ir por aqui. E aí eu acabo me adequando a uma forma necessária de ser para lidar e suportar esse ambiente. Sendo assim, eu partes minhas ficam amassadas. Eu me adequo, eu me faço caber aqui. Eu dou um jeito de existir aqui. Porque se eu não der um jeito, eu vou ser atingido, eu não vou dar conta, eu vou ser desorganizado constantemente, ou mais do que eu vou dar, do que eu preciso para viver a minha vida, né. Então, ah, o sujeito se adequa, e se adequa no lugar racional. E aí acaba construindo um certo, uma inabilidade, digamos assim, com seus lados mais afetivos, e isso vai ficando cada vez mais concretado na estrutura do ser, até realmente se possibilitar adulto. Porque aí então esse sujeito se acostumou ir por esse lugar, não aprendeu as sobrevivências possíveis das emoções, não aprendeu a doer, não aprendeu a sentir as dores, não aprendeu a sofrer com limite, não, ficou só naquele registro pesado, atroz, difícil, se blindou lá. Então veja, uma pele que nunca tomou sol, será uma pele hipersensível se tocar no sol, se o sol tocar, né. Se tomar raios de sol, uma pele que jamais tocou o sol, vai ficar muito sensível, né. A pele de um bebê exposta ao sol, é muito perigoso, queima muito fácil. Então, se esta parte emocional nunca foi exposta, ficou protegida pelas camadas da racionalidade, é muito difícil depois, mais velho, começar a deixar os raios de sol atingi-la, porque ela está hiper destreinada, hiper sem experiência, hiper, sem casca, sem proteção para lidar. E aí a gente vai encontrando essa dificuldade no futuro. Por isso que depois equilibrar isso é muito difícil. Porque uma coisa cresceu demais, outra coisa cresceu de menos. Nenhuma ficou nos seus pontos certos. A racionalidade demais, ou a emoção de menos. E aí anda torto, né? Anda sem equilíbrio, tombando mais para um lado que para o outro sempre. Até quando a vida, os sentimentos e os desejos vão pedir a função emocional para alguma coisa se realizar. A função emocional para fazer as pazes numa relação, a função emocional para fazer de repente um trabalho XY bacana. Não, não tenho para oferecer, está guardado, está indisponível. E talvez ela dê conta através da racionalidade, mas perde-se muito, fica-se incompleto, né. Vai sentindo que o meu desejo interior não é completado. A pessoa caminha sem saber, assim, me falta alguma coisa, eu estou sempre insatisfeito, claro, então é uma porção sua, tão importante quanto qualquer outra, que não toma sol, não está na vida, não está caminhando ao seu lado, está lá guardado. E muito sobreposta, né, soterrada por esta camada racional. Então a adequação lá de trás depois para se desfazer é muito difícil, né. É terapia, é olhar, é treino, é continuidade, é se propor a vida, né. Mas que importante entender isso, que houve uma adequação e agora que abrimos os espaços, vamos abrindo os espaços, não dá para sair se espreguiçando tão à vontade. Os meus membros nunca se espreguiçaram assim. Então, vai indo mais devagar, até que vai se desdobrando, e esse é o caminho e o volume que a emoção desse ser vai ganhando, muito calmamente, muito tranquilamente, para se adequar dessa vez à liberdade, e não à repressão. Bom, e completamos aqui nessa cadeia de traumas e registros,
sobre a invisibilidade afetiva. Se falamos desde o início, né, que então essa racionalidade vem para deixar o filtro das emoções o mais neutro, assim, aliás, o mais forte, mas para neutralizar o máximo possível as dores, as angústias, as vulnerabilidades, uma forma de fazer isso é quando esse sujeito, essa criança, está invisível afetivamente ao outro. E há intrinsecamente dentro de qualquer ser a busca pelo calor, pela segurança, pela proteção, palavrinhas que a gente já usou aqui agora há pouco, mas que vão dizendo assim: na verdade, estou me sentindo inseguro, né? Estou me sentindo faltante. Aí eu vou vendo as relações de amor pelo mundo, dos meus amiguinhos com os pais, etc e tal, e vou vendo que eu não tenho esse amor. Ou eu não recebo esse formato de amor que eu tô vendo por aí. E aí vai ficando no lugar de, oh, bom, ou eu compreendo que eu sou menos valioso, né? Ou eu sinto que eu sou menos valioso, ou eu sinto, e sei lá qual é o limite da minha tristeza como criança, me perceber assim, que é melhor eu ignorar, fingir que isso não existe, eu vou jogar bola, eu vou ficar sério, eu vou me tornar uma criança brava, não fale de emoções comigo, eu não lido com emoções, não lido com frustração, né? Até ficar agressiva com os outros, ou deprimida demais, mas assim, ela vai tentando ficar longe do que fala sobre isso, até que ela vai construindo camadas e vai indo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, ficou racional, né, ficou dura, ficou matemática, né. Então veja, se essa criança não recebe olhar, né, porque a gente vem falando desse olhar, mas veja, nosso primeiro tópico falou, a atmosfera do sofrimento emocional, ali tem um sofrimento que, como eu falei, é meio de todos, talvez diretamente a você, falei as pessoas fazendo mal a você, mas estou pressupondo primeiro um ambiente que é meio doente, depressivo a todos, ok, se defende disso. Depois falamos de uma adequação, eu vou me matando, eu vou me desdobrando para caber no ambiente que eu tenho, com as dificuldades que existem. E aqui de novo, o ambiente não tá legal, o ambiente não tá me acolhendo. Nesse caso eu tô falando, não estão dedicando afeto a mim, me validando afetivamente. Mais uma vez eu vou me proteger. Então veja, os traumas podem ser diferentes, e você pode ainda pensar em outros, mas no final das contas, a racionalidade é um guarda-chuva que eu abro, para que o mundo não atinja as minhas emoções, e essas emoções fiquem protegidas, jamais expostas, jamais se relacionadas, né. Já que o que me mandaram afetivamente eram flechas e não acarinhamentos, né. Então a invisibilidade afetiva, o sujeito que não se percebe validado, amado, protegido, também vai buscar uma camada mais árida de afeto e mais concisa e concreta de racionalidade. Bom, gente, aqui estamos no processo do entender. E para a psicanálise, para a psicologia profunda, o entender já é um tratamento e já é melhorar muito, porque abre opções, abre olhar, cria-se rejeições do tipo: "Não, então por aqui eu não quero, isso eu não aceito", né, abre-se inspirações do tipo: "Ah, então vou para outra direção", torna a vida um pouco mais nítida para o sim e para os nãos. Isso ajuda muito. É isso que a gente está propondo aqui. Muito para além disso, quando vai para um lugar mais da terapia de pensar mais em afinco com tudo isso, é porque aí vai personalizando a história, e tem que ver um pouco de caso a caso. Mas de toda forma, é um processo, vamos supor, essa conversa rolou em algumas sessões. Depois é aprender cada vez mais sobre todos os detalhes, é ir entendendo mais. "Ah, mas só entender, Vitor, o que se faz com isso?" Não, é porque entendendo a gente vai fazendo diferente aqui. A gente vai tomando decisões diferentes no hoje. Mas eu preciso antes saber aonde vai me levar para os mesmos lugares para eu não fazer essas escolhas. Ou melhor ainda, quais decisões vão me levar para um lugar que eu desejo, e aí sim eu estou protegido, né? De não reencontrar esses fantasmas. Bom, é isso então que quero propor aqui o início, ou se você já se desenvolveu nesse campo, é uma continuidade de entendermos o que traz uma racionalidade em demasia. Muito obrigado por ter confiado nas minhas palavras até aqui. Te convido então de novo, hein? Se inscrever no canal, curtir o vídeo, muito obrigado. Mas também deixar seus comentários, que é o lugar onde a gente faz esse vídeo continuar, que a gente bate um papo, que vocês trocam experiências e aparecem coisas muito valiosas por aí. De restante, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um beijão.